Olá, seja bem-vindo ao Café com a Mari. Hoje, nossa entrevistada especial, Renata Paula Santiago. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada pela recepção, Alexandre. Uma alegria, um grande prazer estar aqui com você nesse bate-papo. Bacana, Renata. Falar um pouco dela. A Renata é um profissional com 30 anos de mercado, mentora de carreiras, economista de formação, especialista em gestão financeira e governança corporativa, fundadora da Eleva Inteligência e Gestão. A gente vai falar um pouco sobre a Eleva, Renata. Líder em desenvolvimento executivo, palestrante e ex-presidente do IBEF Ceará. Fala um pouquinho dessa tua trajetória, Renata. Bom, Alexandre, como muitos executivos, né, uma carreira alicerçada por muito conhecimento técnico, né? Sou economista por formação, pós-graduada em gestão de negócios e empresas pela Fundação do Cabral e, e transitei, né, tive a oportunidade de transitar por grandes empresas nacionais e locais, uma das quais, né, tive a oportunidade de trabalhar com você na nossa antiga Nufarm. E depois acho que de um certo momento da vida, momento da carreira, você começa a perceber que não é só o conhecimento técnico, né? Esse conhecimento técnico alicerça a sua formação, mas a gente começa a perceber que tem outros fatores que também auxiliam essa carreira. E eu tive a oportunidade, há 8 anos atrás, de conhecer o que eu chamo eu tive o prazer de me conectar com o associativismo, né? Eu conheci através de amigos de mercado o IBEF, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, a qual eu tive a oportunidade de liderar um movimento chamado IBEF Mulher, que tinha como principal objetivo incentivar a participação feminina no mercado, né? E foi uma trajetória muito bacana, porque em 4 anos eu fui indicada para a presidência, né? Depois continuo a apoiar o Instituto, hoje eu sou conselheira, Instituto hoje que é presidido pelo amigo Renato Aguiar, e que tem um papel fundamental hoje, eu acho que no ecossistema financeiro cearense, de preparar, né, de incentivar, de estar ali apoiando os executivos cearenses, porque, como eu gosto muito de dizer, se não existir mão de obra qualificada, né, executivos para apoiar o crescimento dessas empresas, o crescimento econômico do nosso estado vai ficar comprometido, né? Não adianta ter só o investimento, mas você precisa de pessoas que comandem isso. Então, minha vida foi, assim, os últimos 8 anos foi muito impactada por isso, e uma vida, né, voltada por esse prazer de estar no associativismo, que me levou hoje a estar no IBGC, que é um outro instituto sem fins lucrativos, que é em prol da governança corporativa, e de, no último ano, né, iniciar, eu acho que dar um passo mais concreto na minha transição de carreira, né? Deixei, depois de 30 anos de carreira executiva, vou dizer, tradicional, uma carreira voltada para o empreendedorismo, uma carreira voltada para apoiar outros executivos nessa jornada de se redescobrir e se readequar para esse mercado que está em mutação constante. Bacana, bacana. E aí, eu vou fazer o gancho para minha primeira pergunta. O que te motivou a empreender, então? Você juntou isso que do técnico com o associativismo e aí criou a Eleva? Eu acho que assim, na verdade, primeiro, o que me motivou, acho que hoje eu consigo enxergar que a minha grande motivação foi o desejo de me desenvolver e de, através desse desenvolvimento, poder desenvolver outras pessoas, né? Eu acredito muito que quando a gente abre as possibilidades para nós, em formas de desenvolver a nossa capacidade, né? A gente acaba desenvolvendo quem está do nosso lado, né? Então, nos últimos 8 anos, mais precisamente, desde 2017, eu venho me permitindo acessar novos conteúdos, fazer novas conexões, né? Conhecer novos negócios, conhecer novas possibilidades e perceber que eu poderia ter uma vida profissional diferente. Uhum. Né? Então, o desejo de empreender, acho que veio naturalmente em função de querer fazer coisas diferentes do tradicional que eu fazia.
né? Eu era diretora de uma grande corporação cearense, eh, que modifica o entorno onde ela está, mas eu queria fazer algo diferente. Então, o desejo de empreender veio dessa forma de poder ajudar outros executivos, outras empresas, porque o Ceará é recheado de empreendedores, de empreendedoras, de grandes empresários que criam esse ecossistema. Eu digo muito que o Ceará é um estado rico, Uhum, desigual, mas uhum, muito rico, né? Mas que também precisam de reestruturações financeiras para suportar esse crescimento. uhum. Então, o desejo de empreender veio para eu acho que desenvolver esse meu viés, essa minha vontade de desenvolver pessoas e negócios. Mas aí você herdou uma das grandes dores do Brasil, né? Porque empreender no Brasil não é fácil. Empreender no Brasil não é fácil, por mais que a gente diga isso. Eu falo, né? Eu digo que que a minha transição de carreira, ela vai durar. Essa percepção eu tive há poucos dias, né? Foram 5 até tomar a decisão, porque tem, claro, um planejamento por trás disso, né? 1 ano onde eu tomei uma decisão mais específica, e eu acredito que ainda tem mais 1 ano até consolidar e deixar o negócio do jeito que eu imagino, que eu desejo, que eu quero. Então, assim, empreender por mais que eu tenha sempre o conhecimento, porque por 30 anos eu gerenciei negócios, quando você vai para a linha de frente, né, você tem que mudar a sua forma de pensar, a sua Sim. forma de agir. Hoje eu trabalho muito mais do que eu trabalhava como executiva, e olha que eu já trabalhava muito, né? Uhum, Então, você tem. Eu era financeira, agora eu sou comercial da minha empresa. uhum. Eu vendo o meu negócio, Sim, né? Então, eu também tenho uma equipe, então eu passo a administrar, né? Eu administro o fluxo de caixa, eu administro a estratégia, eu tenho que cuidar do marketing. Então, empreender, por mais que você tenha uma estrutura mínima que seja, você é a cabeça, sem né? dúvida. Então, é um exercício muito intenso, Uhum. mas também muito gostoso, né? Porque me proporciona hoje uma liberdade de pensamento, uma liberdade de atuação, a possibilidade de me permitir mergulhar em determinados conteúdos que às vezes antes eu não tinha condição, porque eu tinha que me focar em algumas coisas, até mesmo agora, né? Como a gente está tendo que mergulhar em novos conteúdos, como de inteligência artificial, porque é algo novo, que dá medo, Sim, mas que não adianta que esse medo nos paralise, né? A gente vai ter que mergulhar até para se permitir errar, de fato, de né? fato. Então, empreender é algo que sim dá trabalho, sim dá medo, mas dá alguns outros prazeres que na balança o mais está ultrapassando os menos. Não à toa a quantidade de empreendedores que a gente tem no Brasil e o Ceará é um celeiro, né? É como você falou, o Ceará parece que ele tem um empreendedorismo na veia. Gente, é impressionante, né? Agora, eu já tinha muito acesso, né, a empreendedores quando eu trabalhava na Bespar. Eu tinha um prazer enorme quando chegava um cliente para comprar uma unidade imobiliária, e como a minha área era responsável pela análise de crédito, eu adorava escutar as histórias, né? Uhum, História de gente que vem do nada e que constrói um império, pessoas batalhadoras, que têm ideias, que desenvolvem. Eu digo que o Ceará é recheado de monstros de venda, uhum. né? Então é muito bonito ver isso. Mas esse mesmo cearense, essa mesma cearense, que tem essa capacidade de empreender, ela precisa também entender que ela precisa cuidar de gestão. Sem dúvida. Empresa não é só venda. Venda é um fator extremamente importante dos negócios. Mas você saber se aquela venda está dando a margem, né, o retorno que o seu negócio precisa para sobreviver, Uhum. eu ainda vejo muitos cearenses serem carentes nessa parte. Sim, a gestão é sustentabilidade de qualquer negócio. Qualquer negócio, né? Inclusive a sustentabilidade do negócio, a sustentabilidade da família Sim. que vive em função daquele negócio, Uhum. né? Então hoje eu vejo ainda, né,
muitos empresários focados só na venda Uhum. e esquecendo ou dando um menor valor àquela retaguarda. Uhum. Retaguarda de cuidar da mão de obra, a retaguarda de cuidar das finanças, Uhum. da governança. Uhum. E aí eu gostaria muito de falar de governança, porque as pessoas, eu digo, infelizmente não sabem o que é governança. Quando a gente explica, piora um pouquinho, porque entende que governança é coisa para empresa grande Uhum. ou para empresa que tem muito dinheiro, e pelo contrário, governança é uma estrutura que auxilia você na gestão do seu negócio, dando transparência e dando possibilidade a você levar aquele negócio de forma mais longeva, né? Uhum. Mas, claro, requer que você pare, que você planeje, que você, eu não vou dizer gastar, mas que você invista tempo na gestão do seu negócio. Governança exige uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura também de cada negócio. Exige um sentido de responsabilização, de necessidade de transparência nos números, transparência nas decisões, Uhum. né? De planejar, né? Hoje, Alexandre, eu acho que um dos grandes problemas nosso é o modo de sobrevivência que a gente tem para tudo, né? Hoje a gente vive uma vida muito acelerada. De fato. E parar para se permitir acessar um conteúdo novo, parar para dizer: "Eu vou planejar o meu negócio, eu vou planejar meu fluxo de caixa", Uhum. né, eu vou parar para dizer assim: "Para onde eu vou levar meu negócio?". Uhum. A gente muitas vezes não se permite isso, porque entra nas empresas e aí aperta, né, o botão da sobrevivência e vai no mecânico. Então, eu acho Exatamente. que hoje empresários, executivos, executivas precisam se permitir tirar a cabeça do, como eu gosto de dizer, do caldeirão e se permitir pensar. Governança, gestão, planejamento é uma das muitas ferramentas que a gente faz para tentar fazer O isso. que eu tenho visto muito são os empresários dentro do operacional, querendo fazer o negócio acontecer, querendo fazer o negócio girar, querendo vender e deixando sempre por segundo plano essa questão da gestão, do planejamento, um planejamento estratégico de curto, médio, longo prazo. É como você disse, fica meio que no automático ali. Isso foi uma das coisas que eu pensei muito quando eu fui empreender. E hoje até, né, existe cada vez mais uma colocação de que quando o dono do negócio vai para frente, né, ele tem um retorno melhor. Uhum. Mas uma coisa é você, como por exemplo, o nome da minha empresa é Eleva por Renata Paula Santiago. Eu sei que eu sou a garota propaganda. Uhum. Eu sei que muitas vezes as pessoas querem o meu entendimento, o meu serviço. Mas qual é o meu papel na empresa? Se eu for fazer tudo, é humanamente impossível. Uhum. Então, você precisa definir muito bem os papéis, né? E em alguns momentos entrar para fazer a venda, mas não dá para fazer tudo. Uhum. Você tem que delegar seus papéis, você tem que organizar e fazer um mínimo de planejamento que te permita planejar e gerir o teu negócio, né? Tem uma retaguarda por trás de todo o negócio, né? Um fluxo de caixa. Essa semana mesmo eu estava, né? Alguém estava me perguntando, como é que está teu fluxo de caixa? Eu disse, olha, fluxo de caixa não é só para trás, fluxo de caixa é principalmente para frente. Fluxo de caixa, para mim, é bússola. Né? O que é que eu preciso fazer no próximo mês para que o meu fluxo de caixa fique dentro do que eu desejo? Uhum. Né? Então, eu vejo muitas vezes o empresário, essa empresária, focar, querer fazer tudo, não conseguir fazer tudo, porque é humanamente impossível, Uhum. e deixar muitas atividades aí carentes. Então, acho que a principal atividade aí do empresariado é saber onde é que ele coloca cada caixinha desse quebra-cabeça, cada pecinha desse quebra-cabeça. Diante de tudo isso que você falou, eu já começo a identificar um pouco as dores que a Eleva veio para enfrentar no mercado. Mas Uhum. existe uma dor principal? Existe algo que é o foco da Eleva?
Primeiro, o foco da Eleva é na área administrativa financeira. Eu não pretendo atuar em. O meu foco é administrativo financeiro. Uhum. E principalmente porque hoje, o que é que a gente vê muito, Alexandre? A gente vê um negócio, como a gente já disse, de uma mente inquieta, extremamente trabalhadora, e que se foca, vou te dizer, na venda, e que pega a área administrativa financeira e entrega para uma pessoa de confiança. E aí ela entrega duas coisas extremamente importantes para um negócio: a senha do banco e o certificado digital. Essa pessoa de confiança, né, ela vive intensamente esse negócio, né, tentando atender a todas as demandas, mas muitas vezes não para pensar, não planeja o negócio, fica ali no velho e bom apagar os incêndios, né? E muitas vezes esse negócio cresce e essa pessoa não consegue acompanhar o negócio porque Não se não se desenvolveu. desenvolveu e muitas vezes é dispensada justamente por se não se desenvolver. Então, a Eleva vem para tentar atender duas dores. Primeiro, buscar desenhar a melhor estrutura administrativa financeira para o seu negócio. Hoje, muitas empresas dizem: meu financeiro não funciona, minha área financeira não funciona. É a pessoa ou é o desenho do processo, Uhum. né? A gente precisa ter processos que sejam esteiras, que funcionem, né? Minimamente 80%. Claro, o fato da Renata executar uma tarefa tem o viés da Renata, porque a Renata tem os skills, as características dela. Mas eu preciso ter na minha estrutura que seja a Renata ou o Alexandre que execute aquela função, 80% dela tem que ser igual. Uhum. Mas eu não consigo fazer isso porque eu não defino o processo, eu não treino a minha equipe, eu não defino como é que eu quero trabalhar. Eu simplesmente, como diz o Matuto, eu rebolo a atividade para a pessoa. Então a Eleva vem com o objetivo de redesenhar como as áreas financeiras dos negócios devem minimamente funcionar. E quando a gente desenha esse processo, que a gente coloca as caixinhas, né, para que o processo flua da melhor maneira, o que é que a gente observa? Mão de obra despreparada. Uhum. E aí vem o segundo pilar da Eleva, que é a Eleva Educa, para qualificar essas pessoas, Uhum. para criar, né, tanto um ambiente técnico que possibilite o avanço dela, como também de conteúdos que permitam isso, né? De uma maneira muito exagerada, né? Hoje, qualquer executivo de área administrativa financeira no Ceará precisa entender que tem o Trump lá nos Estados Unidos, né, governando lá, trazendo uma série de consequências para o mundo e que isso vai afetar a taxa de juros das operações do negócio dele, Uhum. né? Então, Renata, você está querendo demais. Gente, eu quero desenvolver capacidade de visão sistêmica das pessoas. Porque hoje, boa parte dos problemas das empresas é porque as pessoas executam uma coisa sem saber as consequências do que aquele ato faz. Então, de uma maneira bem objetiva, a Eleva vem para redesenhar as áreas administrativas financeiras e capacitar esses executivos, essas executivas, para estarem nessa atividade, para dar suporte para que os empreendedores possam ir vender e fazer crescer os seus negócios. A conversa está muito bacana, principalmente porque a gente já abordou várias coisas. E tudo isso que a gente conversou até agora, ela caminha para os desafios, volta para os desafios que é empreender no Brasil, né? Eu tenho conversado com vários empresários e também com empresas que prestam serviços, e no fim do dia, as dores são as mesmas. É o desafio tributário, é o desafio de gestão de pessoas, é o desafio de regulatório. O Todo que dia nós temos um desafio. é, o que é que você tem sentido? O que é que os empresários te contam? Quais os desafios deles? Eu E acho que principalmente, o que eles estão fazendo para transformar esses desafios em oportunidades? Porque eu acho que no fim do dia, isso é que é o principal que as pessoas querem saber.
Alexandre, tem uma pesquisa da PwC, né, que é uma das grandes empresas de consultoria e auditoria do mundo, que saiu que 42% dos CEOs no Brasil hoje estão preocupados com a falta de mão de obra qualificada. Eu acho que essa é uma dificuldade que todos os negócios hoje encontram, né? Porque a gente, inclusive, também está vivendo uma mudança, né, de geração, né, de estilo de trabalho, né? E não estou dizendo aqui qual é a geração certa ou qual é a geração errada nisso, até porque eu acho que nem existe certo e errado, existe uma acomodação na forma de viver. Uhum. Então, o que eu observo muito hoje, nós empreendedores, nós empresários, nós executivos, todos nós, o ecossistema, precisa encontrar uma forma de desenvolver pessoas e negócios para que ambos ganhem, né? Uhum. Eu fui criada na lei do manda quem pode, obedece quem tem juízo, de trabalhar 60 horas por semana, né, ou mais, e ser feliz com isso, Uhum. né? Hoje nós temos gerações que não querem mais trabalhar nem 20 horas semanais. Sim. Como é que a gente convive com isso? Eu acho que a gente vai ter que encontrar formas de desenvolver profissionais para que suportem os negócios. Como é isso que eu, como Eleva, né, estou tentando encontrar. E para cada pessoa você tem um formato, Para né? cada pessoa e para cada empresa. Para cada e para cá, exatamente. Empresa que dentro de um negócio específico, dentro de um mercado específico, né? São características muito peculiares. Então, hoje, cada vez mais, eu acho que a forma de levar a educação e capacitação para os diversos negócios está em mutação. Inteligência artificial, de novo, está chegando aí, Uhum. todo mundo está com medo, né? Mas eu acho que esse medo precisa ser destravado pela oportunidade de aprender, Sim. né? Sugiro a cada todo mundo a colocar uma IAzinha nos seus smartphones e começar a degustar. Já diz o ditado que nós temos medo daquilo que a gente não conhece, Então, do vamos desconhecido, conhecer, né? né? Vamos iniciar o conhecimento. Então, tenho me deparado muito com isso. Então, hoje, o que eu vejo muito do empresariado é essa dor de gente, né? E também uma dor que eu vejo muito é da pessoa ter dificuldade de planejar seu negócio, Uhum. né? Quando eu chamo para fazer um fluxo de caixa, e aí eu preciso falar disso. A quantidade de organizações de grande porte que não tem minimamente uma ferramenta de fluxo de caixa. E para mim, fluxo de caixa, seja o meu pessoa física, ou seja o meu da minha organização e das empresas que eu assessoro, para mim é uma ferramenta que eu visualizo e que eu acesso todos os dias, Uhum. né? Mas, Renata, você quer que a gente tenha uma bola de cristal para prever o futuro? Não. Eu quero que você, meus clientes e a mim, a gente construa cenários. A partir da construção de cenários, você consegue planejar o futuro. Vamos desenvolver um cenário com uma venda perfeita. Vamos desenvolver um cenário com uma venda não tão perfeita. Vamos desenvolver um cenário com uma venda horrível. Para cada uma dessas vendas, eu vou ter uma estratégia, eu vou ter uma gestão de fluxo de caixa, né? Então, o que eu vejo ainda é uma dificuldade muito grande de construção de cenários, e a partir da construção desses cenários, como eu posso encontrar a solução? Porque uma coisa é certa, Alexandre, quando você é submetido a um problema de forma inesperada, você geralmente toma a decisão mais inadequada. Uhum. Se você consegue planejar aquele problema, não vou dizer planejar o problema, até porque, né? Mas imaginar que Aquele aquilo cenário pode poderá acontecer. acontecer, você diz assim: eu vou tentar pensar de uma forma diferente, vou agir diferente. E aí Uhum. o que é que acontece? A maioria do empresário não planeja, não faz esse exercício de cenários, Uhum. quando precisa de algum tipo de capital, pega o capital mais inadequado. Capital Uhum. mais inadequado, leia-se mais Mais caro. caro. E aí pega o mais caro, o que não cabe no fluxo de caixa dele, e aí começa uma roda viva, né? Uhum. Se você consegue parar para planejar e dizer assim,
né? Ontem mesmo eu estava num cliente que eu disse, olha, a gente estava numa rodada com cliente, com instituições financeiras, e eu disse, olha, nesse momento nós não vamos fazer nenhum pedido, porque eu não sei se eu preciso de 1, de 10 ou de 100. Uhum. Se eu pedir 1 e for 100, eu vou ter queimado, né, cartucho. Sim, Se for 100, se eu pedir 100 e for 10, eu vou estar fazendo um bom negócio. sim. Então, eu preciso, primeiro, vocês vão ter que ter paciência para eu, junto com a empresa, decidir se a gente precisa de Desenhar o cenário, 10 ou 100 desenhar os cenários. desse negócio. Então, eu vejo muito o empresário, a empresária ter dificuldade com mão de obra e ter dificuldade de planejar o seu Eu, negócio. eu poderia dizer, então, que esses dois desafios que os empresários têm hoje, um é interno e outro é externo. Um interno por falta de planejamento e o externo porque a mão de obra é algo que está fora do controle, Eu acho que não? os 2 são internos, Hum, porque mão de obra é muito de como você lida com os desafios, certo. né. Você pode ter estruturas hoje internas de desenvolvimento de equipes, né. Uhum. Ontem mesmo eu estava com um grande mestre, Paulo Ehrlich, mestre do mentoring, que faz programas de desenvolvimento de pessoas em grandes corporações aqui, que ele desenvolve as próprias pessoas dentro das organizações. Fantástico. Então, às vezes, o problema é interno, tem soluções externas, mas muitas vezes os desenvolvimentos internos podem sanar esses problemas. Aí é uma mudança de cultura. É uma mudança de cultura, é uma mudança de pensamento dos donos, é uma mudança de forma de agir de cima para baixo, que tem muita coisa aí que precisa mudar. Mas eu acho que primeiro é o despertar de dizer, eu não posso seguir do jeito, vou dizer, no modo de sobrevivência como eu estou. Tenho que parar e dizer assim, vou mudar aqui a rota da coisa. Agora, uma coisa que eu tenho visto aqui no Ceará, principalmente, nos últimos anos, é uma guinada para a profissionalização. Sim, Acredito que até o acesso mais facilitado às informações, com a internet, com tudo na palma da mão, tem permitido às empresas, pelo menos, olhar e dizer: eu preciso de ajuda, eu preciso buscar alguém para eu profissionalizar meu negócio, minha equipe. Você tem percebido isso também? eu acho que o Ceará vem passando por isso, eu acho que desde a década de 1990, 2000, né? A gente vem observando com o aumento da quantidade das universidades, das faculdades, né? Muitos cursos técnicos, muitas empresas se instalando aqui com isso, alguns programas dos governos estaduais e federais, no sentido de formar mão de obra qualificada. Uhum. A chegada do ITA, né, Sim, que está chegando no nosso estado, ela vai modificar todo o ecossistema, sim. porque para você ter uma escola como o ITA, não só são engenheiros, mas você vai ter que ter mecânicos, né? Você vai Uhum. ter todo o desenvolvimento aí. Então eu vejo muito, uma profissionalização, uma busca por melhor qualificação, né, mas eu acredito muito que algumas coisas ainda precisam ser trabalhadas, né. A própria coisa da língua, de nós termos um público, né, que fale outras línguas. A própria questão do turismo hoje, a gente ainda vê Sim. muita carência das Uhum. pessoas falarem outras línguas, né. A gente vê uma certa dificuldade de ter muita gente com qualificação de gestão, Uhum. né. Não é só o técnico, de novo. Hoje, a principal dor que eu vejo nas empresas, isso depois de 30 anos de mercado, é a falta de visão sistêmica. Uhum. As pessoas têm uma dificuldade imensa de entender que se eu tirar um parafuso de um lugar, o que é que aquela falta daquele parafuso vai fazer? Vai afetar. Vai afetar. Uhum. O que é que, se eu não tiver aquela venda no meu negócio, vai afetar, Uhum. né? Então, eu vejo muito hoje essa coisa do aumento da profissionalização, mas eu enxergo ainda como a questão de desenvolver habilidades comportamentais que possam fazer com que as pessoas pensem no todo como uma grande carência. Esse é um outro ponto que eu tenho visto também. Se fala muito do técnico, mas o comportamental é o que pesa no fim do dia. Né?
Eu tenho muito mentorado, tenho um em especial que ele veio me procurar para que eu ajudasse, em que tipo de conteúdos técnicos eu poderia ajudá-lo na formação dele para CFO. Uhum. E eu disse: "Eu vou lhe ajudar no conteúdo técnico, mas você vai ascender pela sua habilidade, de colocar as pessoas certas nos lugares certos". Uhum. E é porque eu percebo isso claramente. Uhum. Nós temos muitos casos de pessoas que são contratadas pelas formações e são desligados pela incapacidade de se colocar, de falar, de se comunicar, Se né, conectar. de se conectar, né. A gente tem pessoas, né, por exemplo, hoje, a minha carreira foi catapultada pela minha habilidade de fazer conexões. Uhum. Eu digo até que eu não preciso saber de tudo, eu Uhum. preciso saber do telefone de quem sabe tudo, Exatamente, né, perfeito. porque eu não vou conseguir saber tudo, Sim. né. Qual é a minha grande expertise? Eu sou muito boa de planejamento e de processo. Planejamento, processo e repertório, né, eu acho que esses são os meus, né, as minhas grandes habilidades. Mas eu não vou conseguir fazer tudo. E o papel do grande líder também é ter a humildade de reconhecer isso. Ele tem que ter gente Exatamente. na equipe que saiba mais do que ele. Por exemplo, a Eleva Educa agora está lançando uma série de cursos, nenhum curso meu, nenhum curso da Eleva Educa é sozinho com a Renata. É a Renata com especialista de IA, é a Renata com especialista de reforma tributária, é a Renata com especialista contábil, é a Renata com especialista de suprimento. É sempre com alguém, porque é justamente isso que eu sinto falta nas organizações. Alguém que chega para mim e diz: vamos falar sobre reforma tributária? Vamos. Vai entrar uma lei, né? Que vai afetar aí o Brasil inicialmente por um prazo de 8, 10 anos, mas o que é que vai impactar no jeito de você comprar? O que é que vai impactar no jeito de você fazer contabilidade? Onde é que vai impactar no teu jeito de vender? A gente não para pensar isso e acha que isso é Como é que só um isso vai impactar imposto. o cliente, que é para quem ele vai vender o Como produto? é que vai impactar o meu resultado, né? Uhum. Por exemplo, eu estava conversando com um grande amigo que é da área, né, de gestão contábil, ele disse: "Isso vai duplicar as áreas contábeis". Uhum. Porque eu vou viver um período de transição e eu vou duplicar minha área. Sim. Então, como é que você está vivendo um momento de dificuldade de mão de obra e você vai ter que duplicar a tua estrutura? E também tem outro ponto. Eu duplicando essa estrutura, uma parte dela vai ficar focada no passado, uma parte focada no futuro. Depois que houver Exatamente. a migração para o futuro, Aí você vai o que é que eu vou fazer descartar, com a parte que ficou focada no passado? e aí quem é que vai pagar esse preço? Né? Exato. Então, assim, tem um processo, né, nisso tudo. Como é que a inteligência artificial, como é que os sistemas vão estar preparados para isso? E a gente não tem capacidade de planejamento, a gente vamos viver, É, né? Vamos viver. E aí começam as dificuldades, né? Que eu entendo muito, Alexandre, que vem da aceleração, da falta de tempo para parar e da falta de tempo para planejar. Sejam as finanças, ou seja, a a gestão gestão, do seu negócio como um todo, que a finança está ali do ladinho e fala. sem dúvida. Gente, o papo está muito legal, mas a gente vai dar aquele intervalozinho e já já a gente está de volta. Seja bem-vindo de volta ao Café com a Mari e, tradicionalmente, esse é o momento da indicação do livro. A leitura de hoje que nós estamos recomendando é um livro que eu já tinha lido e estou revisitando depois de vários anos. Isso é extremamente importante a gente voltar, porque nós mudamos com o tempo. Mas a recomendação é Pai Rico, Pai Pobre, escrito por Robert Kiyosaki e Sharon Lechter. E esse livro ele é fantástico, porque o principal foco dele é a independência financeira que todos deveriam buscar através de investimentos em ativos. E esse é o tipo do conhecimento que é muito deficiente na formação de todos nós, É, seja dentro de casa, seja a nível acadêmico, tirando os economistas, Renata. Casa de Ferreira Espeto de Pau, infelizmente. Esse livro eu li, até li acho que já na faculdade. Eu fiquei muito feliz porque meu filho
recebeu a indicação desse livro no colégio dele. Legal. E é extremamente importante, Alexandre, a gente falar disso, porque nós somos um povo que não é educado financeiramente, Verdade. né? Então, a gente precisa receber educação financeira, dar educação financeira. E esse é um livro que eu diria que para a gente ler em diversos momentos da vida, porque a gente vai mudando, né, ao longo da vida, Sim, eh, e também é muito bacana de ver isso. E falando em livro, né, se você me permite também fazer uma indicação de um que eu estou terminando de ler, é uma claro. leitura super leve, muito bacana, que fala de um assunto que a gente acabou de debater, que é gestão de pessoas, né? Os 5 desafios das equipes, né? Legal. Confesso que o autor ainda não tenho aqui na cabeça, mas posso depois pegar, mas é os 5 desafios das equipes. Uma leitura leve, gostosa, sobre esse desafio de como conduzir equipes nas empresas. E é uma leitura bem gostosa que vai ajudar aí a todo mundo. Bacana, bacana. Fica aí a recomendação da Renata. Renata, não tem como eu estar com você e não falar sobre liderança feminina. Até Perfeito. porque você esteve à frente do IBF Mulher, Sim. depois você assumiu o IBF, tá? E nós temos visto um despontar da liderança feminina no Ceará nos últimos anos, o que é extremamente saudável. Mas como é que está isso? Olha, na verdade, eu acho que a gente vê um despontar da liderança feminina no mercado como um todo, né? No mundo. A gente vê hoje cada vez mais as mulheres percebendo que a gente, claro, a gente tem um viés de cuidado da família, né? Um cuidado da vida, que faz com que a gente tenha muitas atividades de zelo, né, dos filhos, da família, até mesmo, não só dos filhos, né, mas dos nossos patriarcas. Hoje nós somos da geração sanduíche, né, que cuida dos pais e dos filhos, mas Sim, nós estamos justamente aí no meio, né? Então, hoje eu vejo essa mulher entendendo que ela que ela pode ter essa esses vários papéis, né. uhum, E tem muitas mulheres ocupando esses papéis e conciliando essas atividades. Eu acho que antigamente a gente tinha uma aura de que a gente não podia, né. Hoje a gente está naquela aura que a gente pode. E é uma decisão de cada uma, uhum. né, de optar pelas decisões de ocupar seus espaços, né. Então, eu vejo muitas mulheres querendo ocupar seus espaços, desejando ter seu lugar na sua carreira, no mercado de trabalho. E eu fico muito feliz de poder mostrar que sim, é viável. Mas uma coisa que eu tenho falado muito, nem todo mundo, nem toda mulher quer. E está tudo bem, Sim. né? Então, hoje eu vejo um mercado cada vez mais forte, aquecido, atento para isso, né? E fico feliz de ver esses movimentos. Fico muito feliz. As mulheres são grandes empreendedoras. São. Eu acho que justamente por essa, eu acho que a mulher ela tem uma característica de resiliência muito forte Uhum. e tem ela desenvolve uma característica de que precisa de muito planejamento. Porque hoje, felizmente, já esses questionamentos me pararam um pouco, mas como é que eu, uma mulher, consigo fazer tantas coisas, né? Como é que eu consigo ter uma carreira hoje, empreender? Como é que eu consigo fazer uma atividade voluntária? Como é que eu consigo administrar minha casa? Ter uma rede de relacionamentos bacana, né? Como é que você consegue isso? Marido, filho, Marido, filho, mãe. Primeiro, eu não consigo tudo. sim, Não existe essa não vida existe. perfeita que as redes sociais pregam pra gente, Sim. tá? Muitas vezes alguns pratinhos caem, Uhum. né? Eu acho que a gente precisa dizer isso. E eu consigo fazer muitas coisas por conta da minha capacidade de planejamento, Uhum. né? Então, eu vou sair daqui e vou sentar ali para planejar o restante do meu mês de junho e o mês de julho todinho, porque eu tô empreendendo, eu hoje vivo, né, do meu trabalho exclusivo, Uhum. mas eu quero tirar uma semana de férias em julho. E como é que eu vou fazer isso, Sim. né?
Então, como é que eu vou planejar isso? Então, Uhum. tem uma capacidade aí, né, de parar e dizer assim, aí, vamos fazer diferente, Sim, né? Então, é um pouco disso, né? Que eu acho que essa mulher, ela tem a capacidade de ser resiliente, de lidar com as adversidades e também de se planejar. E aí faz com que ela tenha a capacidade de empreender, né? De se jogar. Mas eu vejo ainda também muitas mulheres sem essa percepção clara, hum, né? Sem essa percepção clara. Mas isso aí é cada um com a sua história, cada um com a sua, né? sim, Eu confesso que eu tenho estado muito feliz com esse posicionamento que eu desenvolvi, com essa forma, né, de lidar com a minha carreira e de mostrar para mim e para várias outras mulheres e homens também, de que é possível sim fazer vários movimentos na carreira, buscando mais equilíbrio, mais qualidade de vida, mas que nem sempre tudo é perfeito, lindo e maravilhoso. verdade. Patrick Lencioni, o autor do livro Isso. Os Cinco Essa Desafios das das Equipes, uma história sobre liderança, por Patrick Lencioni. Muito bacana esse livro, muito bacana, super recomendo. Legal, legal. Renata, você falou já 2 ou 3 vezes sobre inteligência artificial. É uma ameaça? É uma aliada? Como é que as empresas estão enxergando isso? Em que momento nós estamos e para onde nós vamos? Acho que a inteligência artificial chegou aí para mexer com o mercado, mas para também expandir a nossa inteligência, Hum, né? Eh, eu acho que vai mexer com o mercado, já está mexendo com o mercado, né? Eu estava aqui recentemente com um cliente e uma das atividades que eu, como consultora hoje, eu preciso fazer são atas de reunião, né? uhum, Para reportar o que foi feito, né? uhum. E eu participei aí recentemente de uma reunião e o cliente pediu para gravar a reunião, sem problema. No final veio uma ata perfeita, né? Eu disse, Eu gente, faço isso também. me economizou no mínimo 1 hora e meia de Sim, de trabalho. trabalho. Então, assim, veio para quê? Para expandir a minha inteligência, né? Uhum, Aquela 1 hora e meia que eu ia ficar fazendo uma ata, ao cuidar de outra coisa importante, sim. né? Então, isso é uma demonstração, acho que simplória, né, Uhum, do que é que a inteligência artificial está vindo para fazer. Eu enxergo hoje empresas já de médio porte, né, se movimentando para isso. Hoje mesmo no Brasil está acontecendo o maior festival de tecnologia em São Paulo, que é o Universo TOTOS, onde pessoas estão indo lá para conhecer. uhum. Então, tenho visto muita gente curiosa, tenho visto muita gente querendo ir atrás. Eu acho que esse tem que ser o espírito, né? Uhum. Temos medo, sim, eu tenho medo, mas eu acho que o medo não pode paralisar. A gente precisa aí conhecer a ferramenta para poder fazer com que ela nos ajude a expandir o nosso conhecimento e apoiar em determinadas atividades, como agora. Nesse dia, eu já comprei uma IA aqui e hoje ela faz minhas atas. E tá aí, uma É. atividade que deixou de existir para mim. Mas a IA vai mudar o mercado como a gente conhece. Acho que já está É, mudando, ele vai né? mudar tanto a forma de fazer negócio, como a forma como nós vamos gerir pessoas. Agora, como toda nova tecnologia, como todos os ciclos, né? Porque a gente vive em ciclos. Os ciclos tecnológicos, eles sempre vieram com a mesma ameaça, vamos colocar entre aspas, né? Vamos acabar com empregos, vamos mudar os negócios, Perfeito. eh, Vai acabar com todo vai mundo, acabar com vai, todo vai aumentar o mundo. desemprego. É, Talvez seja um facilitador para essa questão geracional que nós estamos vivendo, né? uhum, Onde a gente vai precisar tirar tarefas mais simples, porque tem uma turma que não quer mais trabalhar 60 horas por uhum, semana, né? Enfim. sim. Né? Mas isso vai Então, exigir dos empresários uma mudança de mindset, porque as pessoas, por incrível que pareça, mesmo ainda depois da pandemia, ainda tem aquele negócio, não, eu quero o pessoal trabalhando aqui, eu não quero o pessoal trabalhando. essa mudança de cabeça, de pensamento, vai precisar.
Vai precisar, não, ela é urgente, porque as novas formas de trabalho, não estou aqui defendendo nem home office, nem nada, Uhum. mas as ferramentas de tecnologia estão vindo aí para modificar e minimizar alguns desconfortos, né? Sim, Então a gente vai precisar, sim, administrar isso. verdade. E agora eu queria pegar um pouco da Renata, economista, foi presidente do IBEF, e a reforma tributária. A gente já pincelou um pouco, Sim. tá certo? Mas como os empresários estão olhando para isso? Como isso vai impactar negócios? Como isso vai impactar clientes? Eu acho que como todo processo inicial, no começo ele vai trazer muitas dúvidas, vai trazer muita angústia, Hum, né? Mas, de novo, igual como a história da IA, a gente precisa se debruçar sobre ele, sim. né? E entender, e viver essa transição, né? Começar a mergulhar, entender que essa transição vai ser inicialmente de aumentar suas estruturas, né? Mas que, como tudo, depois vai se dissipar, o entendimento vai. E a tendência, pelo menos é o que todo mundo espera, que facilite, né? Porque hoje, quem é no lucro real no Brasil É, é uma brincadeira, é. né, assim. Então, eu acho que no começo vai piorar, Uhum. mas depois tende a melhorar, pelo menos essa é Acomodar, a minha acomodar, pelo menos acomodar. essa é a expectativa que a gente está tendo, pelo menos é a minha. Renata, algum recado final para os empreendedores, os empresários, os profissionais de uma forma geral no Ceará? Eu acho que, de novo, o que norteou essa conversa é o que norteia a minha vida hoje, né. Primeiro, para empreender, para ter um negócio, bem gerido hoje, eu acho que a gente precisa ter a capacidade de desenhar cenários. Hum, Se a gente não tem essa capacidade de desenhar cenários, a gestão do seu negócio fica comprometida. Então, você parar para ter a possibilidade de fazer essa construção vai poupar ou vai poupar tempo ou vai melhorar a qualidade das decisões da sua gestão. E quando você faz esse planejamento, essa construção de cenários, te permite também fazer um planejamento da equipe, das pessoas que vão gerir esse negócio. Então, se eu puder deixar uma dica, construam cenários, construam possibilidades. Isso vai ajudar vocês. fantástico, fantástico. Gente, nós estamos chegando ao final do Café com a Mari hoje com Renata Paula Santiago. Renata, muito obrigado pela sua generosidade de vir aqui compartilhar conosco Agradeço a seus conhecimentos. Eu que agradeço a oportunidade, desejo sucesso para todo mundo nessa construção de cenários. Verdade. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe, curta e nos ajude a divulgar e a fomentar ainda mais negócios no nosso estado. Um abraço, fiquem com Deus.